ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Fabiane Brum. Ela é advogada e vai compartilhar com a gente seu conhecimento e responder as dúvidas sobre o direito da criança e do adolescente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Farol. Estou muito honrada pelo convite e feliz em poder compartilhar com você as informações sobre o direito da criança e do adolescente. Para começar a nossa conversa, Fabiane, eu queria que tu falasse um pouco da tua atuação aqui no município do Rio Grande. Então, atualmente sou advogada, né? Mas anteriormente eu passei 10 anos como assessora de juiz, tá? Eu trabalhei numa vara que tinha matéria de direito da criança e do adolescente e também tinha matéria criminal, né? Mas o maior período assim de experiência, né, jurídica foi com direito da criança e do adolescente. E agora sigo também na advocacia, atuando na área. Fabiane, e quais são as principais leis que regem o direito da criança e do adolescente aqui no estado do Rio Grande do Sul? Direito da criança e do adolescente, a gente consegue trabalhar de uma forma ampla, no sentido nacional e até internacional, porque tem fundamento em normas internacionais, tratados, e também na nossa Constituição Federal, que é uma norma nacional, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um conjunto de normas que contribuem, né, para a formação do direito da criança e do adolescente. Fabiane, e como aqui o estado do Rio Grande do Sul garante os direitos das crianças e dos adolescentes? Aqui no nosso estado, né, em observância à nossa Constituição Federal, que é uma norma nacional, assegura, né, os direitos fundamentais, direito à educação, direito à saúde, direito à convivência familiar e também diversas políticas públicas, né, que são aplicadas no direito à criança e adolescente, como medidas protetivas, por exemplo, dessas crianças, adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade. E quais são as principais medidas preventivas? As medidas a gente tem desde um acompanhamento psicológico, requisição de vaga em escola. Temos também como medida extrema o acolhimento familiar, né, que é quando aquela criança está em situação de violência, em situação de risco ali, essa criança tem a possibilidade de ser encaminhada para uma instituição de acolhimento. Aqui no nosso município, em Rio Grande, a gente tem também o programa Família Acolhedora, que é uma política pública, também uma alternativa à medida de acolhimento institucional. E aí, em vez de ficar no abrigo, na instituição, essa criança ou adolescente fica na companhia de uma família, devidamente habilitada, credenciada, né, passa por todas as etapas de avaliação, para aí sim receber essa criança ou adolescente, né, e ficar com ela por determinado período, né, não pode adotar, essa família que for família acolhedora não pode adotar, e esse é um programa que já recentemente foi implantado aqui no nosso município, está em funcionamento. Fala um pouquinho mais desse programa, então, para a gente conhecer ele. Tá, esse programa, como eu já falei, não pode a pessoa que é família acolhedora, o pretendente ali adotar, tá? Quem deseja adotar é outro procedimento. Aí vai se habilitar para adoção e não se habilitar como família acolhedora. O família acolhedora tem participação ativa também do município, ali da rede protetiva, né? Do Poder Judiciário, do Ministério Público. E essa criança fica com a família por determinado período ali, né? É acompanhada por assistente social, por psicólogo, né? Até que ela possa definitivamente ser encaminhada para uma adoção, ser preparada psicologicamente para uma adoção, ou então ela retornar para sua família de origem, a família biológica dela, né? Então é um período ali que a criança fica, né, sob a tutela do Estado como forma protetiva para ela. E como ser uma família acolhedora? Família acolhedora tem a previsão, né, no nosso estatuto ali de criação desse programa, né? Aqui no município, acredito que na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, ele consegue buscar todas as informações, né? Como eu reitero bem, né? Não pode estar habilitado para adoção. O intuito ali é realmente acolher uma criança ou adolescente de forma transitória, bem temporária, para, né, entender que aquela criança ou vai voltar para sua família ou vai seguir a vida em uma nova família, que é o que a gente chama de família substituta, em adoção. E como se candidatar para ser uma família acolhedora? Como se candidatar? Pode procurar a Secretaria de Cidadania e Assistência Social ali, né, que eles dão todas as informações ali, eles fazem avaliação psicológica, avaliação social. Isso que eu ia perguntar dos requisitos, né? Sim, tá na lei específica, na lei municipal, né, que é, por exemplo, ser maior de 18 anos,
preencher ali os requisitos básicos, questão de moradia, ter uma organização, é praticamente os mesmos requisitos da habilitação para adoção, tá? Só que com uma finalidade diferente. O objetivo é outro. E como funciona mais ou menos essa espera? O processo de habilitação para adoção em si é um processo rápido, que tem até um prazo legal para ser concluído, que é o prazo de 120 dias. Né? O que a gente percebe é que às vezes as pessoas questionam, eu me habilitei para adoção em tal ano, até hoje não me chamaram. Aí quando a gente vai ver a situação, o caso concreto, a pessoa restringiu muito o perfil dela. E no momento que ela restringe o perfil dela, não é compatível com a realidade que a gente tem das nossas crianças e adolescentes. Por exemplo, tem gente que coloca, por exemplo, que é um recém-nascido, até 6 meses. Para conseguir chegar ao seu filho com até 6 meses de idade, a gente consegue nas hipóteses, por exemplo, de entrega responsável, que é quando a mãe voluntariamente entrega a criança após o nascimento para o Poder Judiciário, e o Judiciário insere essa criança para adoção, que é o que a gente chama, quando a mãe e o pai renuncia ao poder familiar. É diferente de destituição do poder familiar. Destituição leva um tempo, porque tem que ter audiência, tem que ter o direito de defesa do pai e dessa mãe, né? E tem que estar bem comprovado que o pai e a mãe violou os deveres inerentes do poder familiar, de guarda, de cuidado, né? Não, ou praticou algum ato contra aquela criança, adolescente, seu filho. Então, isso levaria à destituição, são causas de destituição do poder familiar. Já a renúncia ao poder familiar é quando a mãe e o pai voluntariamente vai fazer a entrega. Não é nenhum crime, não é uma penalidade, né? A gente tem verificado na doutrina que isso é até um ato de amor. Porque tu entender que naquele momento não tem condições, ou, por exemplo, não quer exercer a maternidade, eu entrego para quem está há anos esperando seu filho. Entende? Então, a gente tem visto estudos nesse sentido. E então, acaba sendo rápido quando a mãe entrega. Quando a mãe não entrega, o pai não entrega, aí tem que passar por todo essa destituição do poder familiar. Aí leva um tempo, porque realmente tem que ter quem garantir a defesa, tudo, a audiência, para realmente destituir aquela criança. E quando a pessoa muda o seu perfil, coloca ele de forma mais ampla, né? Claro, é tudo a gente falar, tem que ser um perfil amplo, tem que ser um perfil amplo dentro do que tu realmente desejas. Não adianta colocar que eu quero adolescente, e na verdade eu quero criança, que eu vou colocar adolescente só para mim receber um adolescente. Então, isso aí tudo o psicólogo trabalha, para ver se realmente a pessoa tem possibilidade de ampliar o seu perfil ou não tem, né? E se realmente a pessoa deseja ter um bebê, né, coloque que deseja ter um bebê. Não adianta a gente colocar uma criança maior e depois acabar, né, ocorrendo algum transtorno, né? Então, a gente sempre orienta isso, né? Fabiane, e quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias em adotar uma criança? O maior desafio que eu vejo é essa questão do perfil, que o pessoal fala, olha, eu tô há tanto tempo esperando, até hoje não chegou, meu filho, minha filha e tal. Aí, quando a gente vê, realmente, é o perfil dela que está muito restrito. Assim, o Sistema Nacional de Adoção, ele rege de forma nacional, não apenas no nosso município, nosso estado, né? Ali tu tens a oportunidade de habilitar para o município, para o estado ou para outros locais do Brasil também, outros estados. Né? Quando a pessoa assim, está habilitada, está nesse sistema, é inserido ali o perfil da criança e do adolescente. Hoje, a gente tem características de, por exemplo, idade, sexo, doenças também, né? Que eventualmente a criança possa ter. Mas antigamente, a ficha, eu cheguei a passar por fichas que diziam assim, ó, criança, cor dos olhos. A gente colocava amendoados, olhos azuis. Então, eram restrições que realmente, na realidade, no dia a dia, era inviável o que a gente tem. O que a gente tem hoje disponível para adoção são as crianças que estão acolhidas, não todas. É um pequeno número dali das crianças acolhidas, né? Porque o acolhimento é uma é uma medida protetiva, onde o abrigo vai trabalhar o retorno para a família de origem, essa é a principal finalidade, digamos assim. Mas quando esgotou as tentativas de retorno para essa família de origem, realmente ficou constatado que não tem condições, ocorre essa destituição e aí a criança vai para adoção, né? E então, o que a gente percebe, o maior desafio é controlar esse tempo, talvez, de espera, considerando o perfil da pessoa, né? Então, isso é o que a gente tem observado, assim, maior intensidade. E como é que funciona, Fabiane, essa adaptação da família com a criança ou adolescente? A adaptação é feita inicialmente uma aproximação, né? No momento que o próprio sistema encontrou, o sistema é automático, tá? Não tem nenhuma ingerência de servidor, juiz, não, o sistema colocou os dados ali, ele vai cruzar
com os dados da criança e do adolescente que tem disponível no sistema. O momento que vincular a criança com o adolescente, o sistema vai comunicar ao Poder Judiciário para iniciar uma aproximação. Aí o servidor lá vai fazer contato, né, ver se realmente a pessoa está disponível para adoção, se o sistema está correto, se os dados certinho. Estando tudo ok, inicia-se uma aproximação, que é o casal vai no abrigo, visita a criança, né, todo com acompanhamento da equipe técnica, para garantir que a criança também se sinta segura, né, a criança e o adolescente. Feito isso, deu tudo certo. Acompanhou, por exemplo, 7 dias, 15 dias acompanhando, tá tudo certo. Aí é concedida uma guarda provisória, tá? Aí essa guarda também se chama de estágio de convivência. Primeiro o início da aproximação, depois o estágio de convivência. Estando tudo certo, aí sai a sentença definitiva com a adoção. Fabiane, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta para conversar sobre esse assunto bem importante. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. E quem visita a gente hoje é a Fabiane Brum. Ela é advogada e está compartilhando seu conhecimento e respondendo às dúvidas sobre o direito da criança e do adolescente. Fabiane, no primeiro bloco a gente trouxe informações bem importantes também sobre a adoção, né? Vamos seguir falando sobre a adoção, Fabiane. Quais são os direitos dos pais biológicos depois que a criança é adotada? Para ficar bem claro. Tá. Inicialmente, os pais biológicos, no momento que a criança, que os pais são destituídos do poder familiar, que vai ser mediante sentença, eles perdem todos os poderes em relação à criança. Então, há um rompimento desse vínculo jurídico. E aí, os pais não têm nenhum direito. Aí, a criança está disponível para adoção, efetivamente, vai constar na sua certidão o nome dos novos pais, dos pais adotivos. A única questão que fica de referência à sua origem é a questão do anotação ali para impedimentos em relação ao casamento, para não correr risco de casar com um irmão, alguma coisa assim. Então, para o cartório fica essa anotação. Mas a certidão, se é uma certidão nova, é cancelada a anterior, fica essa anotação, e sai uma certidão nova com os nomes dos novos pais, a nova família constituída. E aí, quando ocorre essa destituição do poder familiar, os pais realmente têm esse rompimento do vínculo jurídico. Porque é importante ressaltar isso, porque algumas pessoas podem ficar com essa dúvida, né? De passar por todo o processo, né, de adoção e depois ficar inseguros com o que pode acontecer. Sim. Uma adoção sendo feita da forma legal tem todas essas garantias, né? Que tu vais ter a sentença ali dizendo que teu filho é teu filho agora, não tem mais nenhum vínculo jurídico com a família anterior, com a família biológica, a família de origem, né? Então a gente sempre fala, né? E isso aí também tá sendo bem difundida, essa informação, no sentido de que faça a adoção da forma correta. Tem um passo a passo a ser seguido, siga o caminho que tem que ser seguido, sabe? Não procure atalhos, porque futuramente pode te dar problema, entendeu? A gente vê, por exemplo, alguns casos, a vizinha me entregou o filho, né? A vizinha, por exemplo, tá usando drogas, está em uma situação de vulnerabilidade, me entregou o filho, eu fiquei cuidando. Aquela mãe ou aquele pai, se um dia se reestruturar, pode vir e postular a retomada da guarda dessa criança, né, desse adolescente. Por quê? Porque naquele momento ela vai dizer que entregou apenas para fins de guarda e não para adoção. Então a gente sempre diz, a adoção tem que ser feita pelo Sistema Nacional de Adoção, né, o SNA, com todo aquele passo a passo de se habilitar para adoção, juntar toda a documentação, ser avaliado psicologicamente, socialmente, ter a sentença de habilitação, e aí sim, aí a pessoa vai para o sistema, e o sistema automaticamente vai procurar uma criança ou um adolescente conforme o perfil que a pessoa indicou. Então, não pode ser uma adoção direcionada. Eu vou me habilitar para adotar a filha da minha vizinha, não pode? Era isso que eu ia te perguntar. Como tu trouxe esse exemplo, então não pode. Não pode, porque há um risco de repente, futuramente, essa pessoa se reestruturar. E dizer, não, na verdade, eu só entreguei para guarda. Naquele momento eu não podia, mas eu nunca entreguei em adoção. A pessoa não renunciou ao poder familiar. Ela apenas, temporariamente, não pôde exercer aquela guarda. Então, a pessoa ficaria, digamos assim, na pior das hipóteses, com uma guarda eterna até os 18 anos. 18 anos do adolescente, aí não tem mais esse poder familiar, já é considerado maior de idade, né, maioridade civil. Então, até os 18 anos, a pessoa estaria com uma guarda. Não teria o sobrenome daquela pessoa, tudo, não. Então, é muito inseguro mesmo em relação à pessoa. Ela pode ajudar, mas ela não vai ter esse poder de pai, não vai ter biológica. seu sobrenome com a criança, não vai ter.
a criança vai continuar com o sobrenome da família de origem, né? Se não for uma adoção da forma regular, for apenas enquanto guarda. O guardião tem eu sou guardião, mas os pais também são. Até então eles não estão destituídos do poder familiar. Então isso a gente sempre reforça, que a forma certa de fazer adoção é essa. Essa é a forma legal, entendeu? Que não dá problema, não dá erro, né? Então a gente sempre orienta nesse sentido, assim. E é o que a gente tem percebido também das publicações do nosso Tribunal de Justiça, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Tem um próprio canal ali que se chama CIG, Coordenadoria da Infância e Juventude. Ali tem várias informações sobre adoção também, é disponível ao público, né? O próprio site do CNJ, ali tem as estatísticas também, que é um campo aberto ao público. Você sabe, tá ocorrendo adoções na minha cidade, não estão ocorrendo, pode acompanhar por ali. Importante também é a gente trazer outras informações sobre a adoção. Em relação ao tempo de espera que a gente estava falando, né, Fabiane? Existem alguns casos que tu explicou que podem ser municipais, estaduais. Como é que funciona a adoção em casos que são fora do município? Agora o sistema permite que a pessoa que vai se habilitar para adoção se habilite em nível municipal, estadual ou nacional. Se eu marco, por exemplo, eu quero adotar de forma nacional, aceito Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Toda a região sul eu aceito. Se me chamarem lá no Paraná, presume-se que eu tenho condições de ir para o Paraná. Eu vou conseguir me deslocar em termos de trabalho, questão financeira, vou conseguir ir para conhecer essa criança e adolescente. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes o pretendente coloca todos os estados, né? Chamam lá no Acre, por exemplo. Aí a pessoa, quando o assistente social faz contato, quando o judiciário faz contato, a pessoa diz, mas é muito distante. Eu não tenho como ir. Eu não tenho dinheiro para ir para o Acre. Olha a passagem, como é que tá. Aí o que acontece? Como tu te colocou como disponível para ir para o Acre, se tu recusa, justificando a distância ou a falta de recurso, alguma coisa assim, pode acontecer de considerar uma justificativa, uma motivação injustificada. E 3 motivações injustificadas levam à tua reavaliação e talvez à exclusão do sistema. Então a gente sempre fala, quando for se habilitar, se habilite de forma consciente em relação ao perfil desejado, né? Tudo que a gente já conversou, né? E também consciente em relação até onde eu estou disposta a ir buscar. Até onde eu tenho condições de me organizar no trabalho, me organizar financeiramente e ir. Porque, por exemplo, para iniciar a aproximação com a criança, vai começar onde a criança está. A pessoa que vai até a criança, não é a criança que vem até a gente para a gente se aproximar. Tem que conhecer a rotina da criança, como é que funciona, a questão dela lá e tal, todo o contexto dela. Isso vai ser lá no Acre, por exemplo. E tu vai ter que ficar uma semana, 15 dias, dependendo do juiz, né? O que o juiz vai fixar de aproximação ali no início, né? Então tem que ter essa disponibilidade financeira, temporal, tudo isso, né? Então a gente sempre fala, pense com certeza até onde consegues te organizar para ir, né? Para evitar essas recusas injustificáveis. E a família tem que ter essa consciência, então, que apesar de escolher em outro estado, né? A pessoa precisa ter esse valor para no momento, né? Porque não é uma data específica. Apareceu aquela oportunidade, aquelas características se conectaram da criança, né? E aí, a assistente social vai fazer a ligação para convidar. E a pessoa tem que ter essa disponibilidade no trabalho e financeiramente, né? Dependendo do caso concreto, vão combinar. Eu consigo ir agora. Eu liguei na quinta-feira, olha, segunda-feira eu tô aí, final de semana eu já chego aí, segunda-feira eu já posso começar a visitação. Ok, mas, por exemplo, eu só consigo nas férias. Me ligaram em janeiro, eu só consigo lá nas férias de junho. Bom, aí a criança não vai ficar esperando, né? Todo esse período, tendo a possibilidade de ter outra família para ela. Então, a prioridade é a criança. E a pessoa, né, o momento que te habilita para adoção, presume-se que tu estás disponível, né? E, claro, a gente pode ajustar, no caso concreto, alguma situação. E vai depender também do entendimento do juiz da criança, né? Onde a criança está acolhida. Nesse caso, o tempo de espera também pode aumentar, né? Também, Porque depende realmente do caso concreto. Porque aqui em Rio Grande mesmo, quando o pessoal vem de fora, geralmente a juíza determina um período ali de 7 dias, 10 dias ali de aproximação. E o abrigo vai dar o retorno também, dizer, olha, a criança está disponível, assim, emocionalmente, afetivamente, para ir. Está se sentindo segura, e aí ela permite o retorno, a ida, na verdade, da criança com essa família, né? Então, esse tempo de adaptação pode ser na cidade também da família. Não, o período de aproximação é na criança. O de adaptação. De adaptação é com a criança, onde ela está. O casal fica ali disponível da criança, tá?
Depois deu tudo certo, o abrigo deu ok, dizendo que tá tudo certo, a criança está segura com esse casal, aí ela vai lá para a família do casal, para a residência deles, com o termo de guarda. E com esse termo de guarda, a partir do momento da assinatura, o pai e a mãe podem postular as licenças. Então, com o termo de guarda consegue. Mas a adaptação inicial, né, por 7 dias, 10 dias, 15 dias, o que for, é onde a criança está. Depois, dando tudo certo, é que ela vai para a casa do casal. E seguem em estágio de convivência, né, por um período determinado, conforme o juiz fixar. Fabiane, existe ainda muitos casos de devolução dessa criança? Então, a adoção é um ato que não retorna, né? É teu filho, é teu filho. A gente sempre pensa assim, é meu filho biológico, eu vou devolver para quem? Se fosse um filho biológico, não vou devolver, né? Então, com filho adotivo também, né, não é para devolver, não pode devolver. Tem algumas situações, alguns casos que a gente tem conhecimento de que, assim, pela mídia, é tudo que devolve, né? Só que às vezes esse devolver não é uma adoção legal, uma adoção já concretizada, por exemplo, uma guarda. Nesse período de adaptação, no período de guarda, se realmente para a criança não está sendo benéfico, aí o juiz pode revogar, mas ainda é guarda. Na adoção, depois da sentença, depois de estar com o sobrenome do casal, tudo certinho, essa devolução pode ensejar a indenização para a criança, né? Porque olha o prejuízo psicológico que essa criança passa, né? Em ser devolvida, né? Sendo que teve todo um período de adaptação, um estágio de convivência, e dependendo da motivação, tem gente que às vezes devolve, dizendo, não me adaptei com a criança. E aí, realmente, a gente tem notícias aí na mídia de que realmente acabam pagando indenização e devem pagar, né? Porque olha todo o transtorno, né, que causou para a criança, né? Com certeza. E nesses casos, quem protege essas crianças? Nesses casos, né, a pessoa pode procurar, por exemplo, eu desisti da minha adoção, né? Comuniquei no judiciário que eu desisti da adoção. Isso aí vai ser encaminhado para o Ministério Público e tal, para tomar as medidas cabíveis, né? Porque esses pais vão ter que ser, esses novos pais vão ter que ser destituídos do poder familiar, né? Que agora eles eram os pais adotivos, né? E os mesmos deveres dos pais biológicos. E essa criança, como proteção, acaba retornando ao abrigo, né? Retornando ao abrigo para, né, ser novamente avaliada, ver se emocionalmente ela está disponível, né, para se relacionar com uma outra família, considerando todo o transtorno que ela passou, né? Então, a gente tem visto várias decisões nesse sentido, assim, de realmente indenizarem, né, pagarem uma pensão, alguma coisa, até a criança poder, né, se reestruturar novamente. Fabiane, em relação a essas crianças e os adolescentes adotados ainda, como é que funciona o acompanhamento após essa adoção? Quais são os recursos disponíveis para essa família? Uhum. O pós-adoção, o judiciário acompanha ali, fecha com a sentença e tudo mais. O pós-adoção é com a gente, como a gente brinca, né? É teu filho. Agora tu vai seguir como tu seguiria se fosse um filho biológico. Mas tens a obrigação de dar todos os encaminhamentos necessários. A gente recomenda também, quando possível, um acompanhamento psicológico, né? Para trabalhar todas as demandas que eventualmente possam surgir, né? E tanto entre o pretendente quanto entre a criança, né? Para realmente fortalecer esse vínculo, né? Então, acaba que, se eu precisar de algum acompanhamento psicológico, alguma coisa, pode procurar na rede municipal também, né? Mas aí a pessoa vai procurar por si. O judiciário acompanha ali, aplica as medidas, né, que sejam necessárias, dá os devidos encaminhamentos, mas depois é vida que segue, né? Fabiana, a gente está chegando ao fim do nosso programa já, e eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo e a pessoa está interessada em adotar. Como é que vai funcionar aqui no município? Quem estiver, né, disponível, né, querendo adotar, deve seguir esse passo a passo que a gente conversou, se habilitar para adoção de forma regular. O primeiro passo é, no próprio site do Sistema Nacional de Adoção, o SNA que a gente chama, ali tem um pré-cadastro, né? Então tu coloca ali teus dados, vai vincular com a vara do juizado da tua comarca, onde tu moras ali, e aí ele junta toda a documentação, né? E vai gerar um número, um protocolo, e vai fazer a avaliação psicológica, seguir todo o trâmite legal. E quando estiver habilitado, aí sim vai estar apto para adoção. Então, faça sempre da forma legal, da forma correta, né? Em algumas questões é um pouco burocrático, mas é uma segurança que a pessoa tem, né? É melhor a gente seguir o caminho do que tem que seguir do que a gente tentar atalhos e acabar futuramente se incomodando. Com certeza. Muito obrigada pela tua disponibilidade para hoje aqui. Muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV Farol RS. Você pode enviar mensagens e assistir os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também,
é só seguir o arroba que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.